O Adley tá tentando entrar também. Tá tentando entrar? Opa! Carlos chegou, gente. Que delícia. Deixa eu só por último perguntar uma coisa, gente. O Adley está aqui com... Qual é o Instagram dele aqui? Deixa eu verificar aqui. Porque aí eu mando diretamente para ele. Só um segundo. Zé Bigode. Achei. Enviei para ele aqui no inbox. Ele vai ter diretamente o link. Então, Carlos, a gente vai conseguir completar a nossa live, a nossa equipe aqui. Que bom estar contigo, meu querido, de novo. E aqui com o Thiago, também querido cineasta, que a gente já apresentou um pouquinho. Posso começar, Carlos, com um elogio que a gente estava doido para ouvir? Thiago, como foi trabalhar com o Carlos no cinema? Um ator de teatro tão experiente, um ator hoje em dia tão consagrado também no cinema. Como foi essa parceria de vocês? Bom, acho que o Carlão, cara, assim, a gente tem uma relação meio antiga, né? Assim, anterior ao cinema. O Carlão me levou para o teatro, né? Muitos anos antes de eu fazer filme, eu dirigi meu primeiro filme. E, enfim, daí o Carlão sempre... o Carlão é meu irmão mais velho, né? Então é uma pessoa que participou muito da minha formação mesmo, né? Então, e acho que o teatro, Folias, que é o grupo que ele me levou e tal, foi muito importante para a minha formação. Então, acho que toda a minha relação de construção disso, aliás, são duas pessoas que participaram de forma diferente, né? O Adley e o Carlão são grandes amigos de muitos anos. Mas então toda a minha formação do cinema tem alguma relação sempre com o Carlão. E bom, eu acho que é fundamental também. Aí quando eu vou fazer minha primeira ficção foi meu primeiro longo também, né? Eu tinha feito documentários. Então, assim, daí lógico que eu já tinha pensado o Carlão para participar e para atuar nesse filme. E o papel do Carlão era alguém que organizava um espaço cultural do modo como ele organizava, de certa forma, Folias, né? que era o espaço onde a gente estava junto ali, né? E acho que todos os meus longas o Carlão sempre teve, né? Teve em todos os filmes que eu fiz atuando, mas ele teve sempre mais funções, né? Porque o Carlão é alguém que traz uma tranquilidade, cara, uma energia assim para o set, assim, que é bonito, assim, sabe? É alguém que sempre chegou e ele sempre foi para mim, não só muitas vezes preparando atores e ajudando nessa preparação, mas ele sempre foi para mim também, quando estava atuando, um ator coringa. Um ator que, dentro da interação com os outros atores, fazia jogos, né, construía alguns jogos ali que eram muito importantes para as dinâmicas, né, de ação, assim, principalmente em filmes que tem, né, coletivos grandes, que tem o Conta Jogadas dentro, o Jogos do Feliz. O Carlão era alguém com quem eu sempre contava para introduzir alguns jogos, assim, né, na coisa. E é um ator que é isso, por exemplo, eu passei o Conta Jogadas agora fora do Brasil, e ninguém desconfiou que o Carlão não fosse um sambista entre os sambistas, porque todos os outros eram, né? Todos os outros personagens eram sambistas do circo principal. O Carlão era o único ator que não era propriamente sambista, apesar de ser um instrumentista, apesar de ser alguém que domina essa cultura samba, faz parte dela. Então, ele é sempre alguém que
traz algo a mais ali, né? E acho que para mim é fundamental. Para além de você eu poder fazer um filme com as pessoas que eu amo, com meus amigos, e também acho que é parte um pouco de como eu penso o cinema. Gente, deixa eu agradecer a palavra do Thiago, que eu acho que é uma emoção que todos nós compartilhamos, de admiração por ambos. Mas se eu puder pedir uma gentileza, gente, a live no Instagram, se a gente não coloca o fone, fica um ligeiro eco. Então, se puder botar o fone de ouvido, eu acho que ajuda a reduzir o ruído do eco. Só para avisar. Tá? Então, uma dica. Para a gente poder reduzir o que algumas pessoas acho que me disseram aqui no chat que estava dando um pouquinho do ruído do eco. Não sei se o Carlos também teria um headphone para poder... Mas eu acho que assim já vai ficar bem mais nítido. Aí qualquer coisa o pessoal aqui no chat me avisa também. E estou aqui enviando o convite para Dirley, ele está chegando. Aí qualquer coisa, assim que ele chegar aqui, eu insiro ele também. Tá? Enquanto isso, Carlos, para corresponder, né, o que você acha que o teatro, na sua carreira e na sua formação, trouxe também em colaboração para essa presença cênica, para a criação de cena? Como foi para você ter essa interseção e esse encontro de dramaturgias? Celular. O teatro, desculpa pelo atraso, pela essa confusão, né? Thiago Adilei, agradecer bastante. Pode comentar um pouco as palavras do Thiago. Na verdade, eu sou muito casamento do Thiago, carinho, assim, amor profundo pela pessoa, né, pela ele conduz as coisas e tudo. E aprendemos muito um com o outro. Troca, ensino, com a Dirley também, daqui a pouco. E essa coisa do... Eu acho que o teatro, ele contribui para que o ator consiga compreender como um instrumento de você conhece, entendeu? Pensamento, eles são de uma construção, né? Eles são os elementos de uma construção. Todo mundo sabe isso. Isso não é compreender de forma orgânica. E isso ajudou muito no cinema. A construção de personagens. Uma trajetória de teatro. Pessoas, com público, vários cursos de temporada, e os companheiros na cena, na genialidade que é o teatro, né, na sua apresentação. Então, isso pelo menos, eu não separo uma coisa da outra. Uma coisa de uma mesma coisa. E o Thiago tem acho que eu diria também, que essa coisa dele fazer a ficção, dele contar a história, a própria vivência, o seu olhar sobre o... Ele tem uma coisa muito legal que é de a luz sobre pessoas que têm importância para pessoas simples, têm uma importância fundamental dentro do seu métier, dentro do seu espaço. Essa coisa de dar luz para essas. E, ao mesmo tempo, misturar um pouco a realidade, colocar um pouco a realidade documentais dentro da característica da direita também. Na realidade, são para dialogar com a realidade
E isso é uma característica. Assim, essa coisa de reconhecimento de na beleza que às vezes a sociedade não dá a devida dignidade. Verdade. Carlos, só para complementar, né, também agradecer essa fala inicial, que eu acho que já nos inspira a desenvolver a correspondência. Mas só para te pedir uma gentileza, eu acho que chegou a pipocar só um pouquinho, a gente conseguiu entender, mas só pipocou um pouquinho a internet. Então, qualquer coisa, se o seu sinal tiver só talvez, se você talvez mover um pouquinho, talvez eu acho que o sinal fique um pouco mais nítido, que ficou às vezes um pouquinho só, deu umas travadinhas rápidas, mas deu para entender a sua fala. E queria aproveitar, como o Carlos falou, essa questão, né, da realidade do documental, e só lembrando ao público que entrou agora, a gente agradece, estou enviando aqui o convite para a Dirley, já já a gente vai tê-lo conosco. Queria passar para o Thiago justamente um pouco dessa questão, né, que eu acho que o Carlos toca num assunto muito crucial entre os dois cineastas aqui convidados, que, em primeiro lugar, ele falou da questão, né, da rotina, do popular, do que nós nos identificamos dentro do cotidiano com a vida, com as pessoas, com o comum, o bem comum a todos, né? Não é uma narrativa que destaca o ser humano ou o indivíduo como se eles fossem especiais, mas o comum ao todo, né? O comum a nós, o bem comum é especial, que são narrativas que nem sempre ganham visibilidade no cinema de circuito. E o cinema autoral também tem, às vezes, como o Carlos notou, e denotou muito bem, a questão do documentário, um pouco de uma linguagem esteticamente similar a uma pegada documental. Então, enquanto eu repasso agora para o Thiago, eu vou voltar aqui a tentar inserir o Adirley. E, Thiago, se você pudesse já falar um pouquinho sobre essa linguagem, o que você sente que o documental te ajuda na hora de construir uma história? O que te aproxima de uma narrativa que tem identificação de fato com as pessoas, né? Com um objeto popular? Bom, eu acho que eu vim muito dessa escola, né? Do documentário. Então, acho que existe uma forma de chegar no outro e que para mim vale tanto para a ficção quanto no documentário, no lidar no set, né? Nessa troca que tem que ser verdadeira ali, né? Na hora que ela acontece. Então, eu acho que o documentário ele me ensinou a me colocar, a estar em cena de uma forma, de uma forma mais verdadeira nessa troca, assim. Então, acho que isso, eu não sei, eu tenho a impressão que muita gente que veio do documentário, quando vai para a ficção, carrega um pouco isso. De buscar, inclusive nas pessoas que estão ali interagindo contigo, mesmo que sejam em um papel, né, interpretando algo, buscar algo ali numa troca que ela que tá viva, né? Então acho que o documentário ele traz um pouco essa relação, né, de experiência, de um cinema como um experimento, né? Uma experiência, do experienciar um momento juntos, assim. Eu acho que isso também eu tenho uma coisa, eu filmo muito pouco no sentido de eu não filmo muitas vezes a mesma cena, porque esse experienciário tem que estar vivo na hora, né? Ele tem que ser uma coisa. Então é difícil essa experiência se repetir também. E ainda dentro disso, às vezes é um problema para a Cris quando ela vai montar também, né? Não deixa tanta opção. Querida Cris, mas ela tem muitos recursos, ferramentas. Ela sempre sabe o que fazer, então a gente também confia, experiência maravilhosa. Mais uma vez, a gente agradece também que ela está aqui nos assistindo, então mais um beijo para a Cris. E, para além disso, só desdobrando um pouco mais, até que o Carlos retornou aqui com a gente, vai poder ouvir melhor. Dentro disso,
É curioso também que, apesar de você retratar a realidade de uma maneira mais próxima ao cotidiano, a personagens mais naturais e o que aconteceria de fato no nosso dia a dia, às vezes também não lhe é estranho uma pegada fabular, como por exemplo num filme de cinema, que a gente várias vezes vê a história pelo ponto de vista das crianças. Então, é permitido sonhar se a gente está vendo um ponto de vista pessoal. Como é para você esse encontro da ficcionalização, da fabulação, da imaginação com a realidade? Não perder um, mas também conseguir inserir a outra na hora de criar. Eu acho que quer dizer, uma coisa é a gente ter uma experiência com o realismo, outra é o naturalismo. Eu acho que nem sempre, o naturalismo não é sempre algo que me atrai, assim, que tem necessariamente uma vigência na forma como a gente está fazendo as coisas. Então, e eu acho que a invenção ela faz parte do cinema, como faz parte também de grande parte do que a gente vê como teatro realista também. Acho que não é Uhum. necessariamente faz parte também da construção se você chegar e pensar que o que a gente está fazendo é um filme e nesse sentido colocar um pouco isso em jogo, né? Colocar a própria forma do que você está fazendo da linguagem como uma problematização de algum modo, né? Problematizar de alguma Uhum. forma isso. Acho que no filme de cinema tem um pouco isso, os jovens têm isso na Uhum. estrutura, né? O curtas menos, porque também acho que tem uma coisa que vem um pouco da minha experiência do teatro, do que eu aprendi com o Carrão, que é um pouco o que eu estou tratando, né? Os temas que a gente está tratando, de certa forma, nos provocam a busca de uma linguagem, de uma forma, né? Então, Uhum. essa relação de forma conteúdo também é uma busca a partir do que você está refletindo, do contexto, das ideias que você está colocando em jogo. Estou aqui só aguardando o Carlos regressar. Já enviei o convite para o Adley. Eu não sei se ele talvez estivesse esperando que fosse no computador também. Então, se a Adley estiver nos ouvindo, se puder passar para o celular, só para poder ingressar na live, porque infelizmente o computador não ingressa aqui na live no Instagram. Então, se estiver nos ouvindo, só para confirmar isso, para tentar passar para o celular, que aí eu consigo te convidar melhor. E enquanto o Carlos está regressando aqui, também estou mandando um recado para ele no Zap, para a gente estar bem conectado aqui. Uma outra questão, né, e que eu acho que é um desdobramento natural desta, é o fato de que você, até agora, apesar da gente estar aqui com o debate, né, com o diálogo e a troca com o nosso querido Carlos, que é uma experiência consagrada desde o teatro ao cinema e que fala sobre uma outra geração, a gente tende a ter os seus filmes falando sobre pontos de vista narrativos, né, que guiam a narrativa, geralmente joviais, geralmente falando sobre uma geração ou falando sobre uma outra ótica da história, né? Como se você modificasse o ponto de visão daquele arcabouço. Seja os Jovens Infelizes, que naquele momento, inclusive, teve uma identificação muito poderosa. Eu acho que foi muito feliz, e eu não digo apenas pela qualidade técnica do filme, mas também que às vezes é um ocaso em que momento a gente extrai um filme, né? E eu acho que era o momento que precisava ver o filme, que sentia uma urgência em precisar dialogar com aquela narrativa, e um filme de cinema que eu acho que é um filme que precisa sempre ser redescoberto, porque a gente precisa ver com novos olhos sempre esse olhar fresco que as crianças apresentam ali, e que ainda estamos falando de questões da instituição social, da instituição familiar. Então, como é para você abordar a partir dessa ótica? O que é o seu disparador nesse sentido para essa questão geracional costumar ser o gatilho? Então, Felipe, eu acho que a questão geracional, ela sempre entra para mim
em troca o conflito de gerações de pensamento, né? Nos Jovens Infelizes tinham algo pulsante. Quando eu filmei, inclusive, na estreia, a gente já estava num segundo momento, que era o julho de 2013. O julho de 2013, que eu acho que ainda é um momento a ser pensado. Né? Ele virou... Eu acho engraçado ver uma parte da esquerda transformando aquela juventude que foi escorraçada, né, que levou porrada nas ruas, como o grande vilão da história. E quando você lê, por exemplo, tem um livro que eu acho importantíssimo, chama A Pequena Prisão, do Igor Mendes. Esse livro é um livro de um rapaz do Rio de Janeiro, que foi preso por conta das manifestações de 2013 e 2014, ficou algum tempo na prisão, e que inclusive viu o impeachment da Dilma, viu, né, o golpe da prisão. E ele narra um momento que é muito curioso, falando quando a Dilma fala que a gente vivia outro momento, onde não existiam mais presos políticos, e ele perguntava, né, e eu sou o quê? Então, é sempre um pouco nessa busca de chegar e tentar, porque eu também já não era, eu já era talvez da geração do pessoal daquela configuração dos Jovens Infelizes, da geração do Basco, ou seja, de uma geração que veio um pouco depois, né? Então eu também já estava, e o Carrão era uma outra geração, então a construção era um pouco nesse choque. O filme de cinema é um filme que eu fiz para as minhas filhas. Então, eu queria, de alguma forma, registrar aquele momento de descoberta delas e no momento também que eu vivi uma crise que era muito pessoal, né, que era a perda do meu pai, e que, de alguma forma, eu tentei construir essa relação com elas, que, de alguma forma, foi o que me permitiu continuar ali, né? Então acho que assim, mas é sempre nessa construção entre experiências muito diferentes que eu tento chegar e construir. E eu acho que o Curtas Jornadas não é diferente também. Acho que são gerações diferentes do samba que se encontram, enfim, e que vivem, apesar do Curtas Jornadas, eu acho que já é uma outra forma de experiência, né? Mas porque o Curtas Jornadas, na verdade, está discutindo uma forma de cultura que se encontra, principalmente em São Paulo, né? Que se encontra fora do jogo, né? Ela é até hoje, quando a gente fala de samba de São Paulo, ou as pessoas vão falar algum chavão, né? Ou falar, aquilo lá é um sub-samba, o verdadeiro samba está no Rio. E esquecem que o samba de São Paulo era algo que, se você fosse pego com um instrumento nos anos 70 na rua, você era preso por vadiagem. A lei de vadiagem estava sob plena vigência nos anos 70. Há um personagem no filme que foi preso pela lei de vadiagem no Carandiru nos anos 70, que é o Paletó, que é o dono de um boteco, que a gente faz uma cena. Então, acho que daí é uma outra forma de experiência também. Mas que também tem essa relação viva. E não é à toa que eu fiz esse filme quase em paralelo com Belos Carnavais, que é o filme com as Velhas Guardas, né? Que eu acho que, na verdade, eles são quase um só. Eu ia dizer isso. Apesar de a gente ter questões geracionais, também estamos falando de história com H maiúsculo e de registro de memória. Então, é muito favorável à narrativa a gente ter um espelhamento para isso. Queria aproveitar, passar para o Carlos, que voltou aqui conosco, mais uma vez, adentrar esse processo criativo e, de certa maneira, também, como eu perguntei para o Tiago, né, ver as obras quando elas estavam sendo feitas e ver como o tempo moveu essas obras no imaginário, né, como elas cresceram e como elas também se tornam outro diálogo com as personagens sociais que a gente tem hoje,
Como você sente, Carlos, quando você filmou esses filmes com o Thiago, e como você sente vendo esses filmes agora, diante do cenário social? Você vê o filme ganhando mais camadas, outras camadas? Você vê esse diálogo no tempo, mesmo dentro ou fora do filme? Acredito que sim. O tempo, ele é o senhor da razão. Ele vai ajustando e vivemos tempos difíceis. E, então eu olho que algumas coisas, algumas camadas que para mim eram sutis no filme, elas hoje elas são mais evidentes, né? São que eram coisas localizadas mais, por exemplo, na periferia, e que agora elas estão no país inteiro, né? Não são privilégios de ninguém. A sociedade se mostrou com com a sua face escravocrata, racista, sem nenhum pudor, né? Era uma coisa velada, e agora isso está escancarado. Ninguém mais tem vergonha de ser fascista, de ser nazista, né? De ser racista, de matar negros, de matar a paulada na rua, a olhos vistos, assim. Não é na calada da noite, é na frente de todo mundo, né? Sob a luz do sol. Então, é uma sociedade que no filme, por exemplo, no Curtas Jornadas, é uma sociedade que está ali por trás, em volta, né? Na relação com os sambistas, na maneira como trata aqueles artistas, né? E que agora está tratando todo mundo assim, né? Não tem mais isso. Como o próprio Thiago mencionou, quando a gente teve aqui a questão técnica, e você voltou para a live, só deixa eu te mencionar até, ele estava comentando, né, como o Curta Jornada tem ali a participação de sambistas, que são de raiz, que de fato representam aquele estudo, e você como ator que também tem, dentro da sua própria formação, inúmeras experiências variadas, mas estava ali como um ator, não como um representante especificamente da cultura e das produções culturais deles, mas você se insere ali de uma maneira a absorver, né, a estar imerso naquilo. Como foi para você interagir com essa fronteira da realidade com a performance para trazer para a tela? Bom, primeiro não houve muita diferença, assim, né? Eles me acolheram. Eu achei que ia ter uma discriminação por eu não ser sambista, mas eles me acolheram muito, assim, eu me senti absolutamente em casa. Essa coisa de ser negro, a gente tem um pé no samba, né? De alguma maneira, eu não estou querendo dizer com isso que eu tenho talento dessas pessoas que dedicam suas vidas a fazer essa música muito sofisticada e de tremenda qualidade, que tem que ter uma excelência absoluta para tocar como eles tocam e tudo. Eu não estou querendo me comparar nesse nível, mas eu digo na questão da maneira como eles se relacionam, essa coisa da oralidade, eu acho que eu me encaixo nisso de alguma maneira. Isso está em mim, isso vem de Quilombo, então isso de alguma maneira está em mim. Lá atrás, no passado, eu fui de bloco caricato aqui em Belo Horizonte, antes mesmo de ser ator, eu fui de bloco caricato durante alguns anos. Não estou comparando da mesma maneira, não estou me colocando, mas isso de alguma maneira a gente tem essas memórias, né? E aí no momento da criação você entende, e depois você está tratando de questões humanas, né? E, independente de qualquer coisa, é da humanidade que se trata. Então, na medida que você compreende essa humanidade, se relaciona com ela, né? Você traz essa humanidade que tem em você para dialogar com essas outras humanidades, com esses outros olhares, eu acho que a gente se sintoniza, né? Não tem muito problema. Acho que talvez por isso a gente tenha se dado tão bem. E é negro, né? Carnaval negro no samba não tem, né? Não tem muito, mas só uma possibilidade muito bacana assim, de ver. E tem uma coisa do filme que eu acho legal, é que o filme conta a trajetória de um grupo de sambistas, né? de um conjunto de samba, que na verdade é composto por sambistas das várias regiões de São Paulo, que se conhecem todos, se respeitam, se admiram, mas que muito poucas vezes, por questão da urgência da vida, eles tiveram a possibilidade de conviver uns com os outros, de fazer essa troca, e de conviver tanto tempo, assim, como foi o tempo de duração do filme.
como dessa vez. Isso é foi uma coisa muito rica, né? Eu acho que para o samba de São Paulo provocou um diálogo assim com as comunidades, porque cada um, em algum momento, trazia das suas comunidades, que já se visitam e tudo, mas de uma forma mais íntima, assim, de uma forma mais carinhosa, trabalhando junto, no bar do Paletó, ou no bar do Alemão, que fez a passagem, que foi registrado pelo Thiago, está imortalizado lá no filme. Os caras prestavam um serviço ao samba paulista, porque ele tinha um bar que toda semana, uma vez por mês, ele fazia uma roda de samba da melhor qualidade, abria espaço para isso, e a comunidade sambista toda se reunia lá, então era uma contribuição importante, né? E foi imortalizado lá pelo Thiago. Então, eu acho que essas possibilidades que, através do cinema, essa coisa de juntar as pessoas, de registrar essas pessoas, de jogar uma luz e imortalizar, falar, esse cara teve importância ali naquele momento. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais admiro, além de todas as outras, é uma das coisas que eu mais admiro no trabalho, tanto do Thiago como da Dirley. No caso, branco sai, preto fica, né? Que ele coloca o personagem que seguramente foi vitimado para atuar no filme e tal, mas enfim. Mas não sei se eu te respondi. Respondeu, com certeza. Maravilhosamente bem. E até uma questão muito interessante, porque a gente está com a Cristina Amaral presente aqui no chat. Infelizmente não conseguiríamos até acrescentá-la, a Maria não querer pegá-la de surpresa de forma alguma, mas como eu acho que ela também está no computador, a gente não conseguiria inseri-la. Mas aproveitar para o Thiago, aproveitar que ela está aqui no chat, perguntar essa questão, né? Como você disse, poucos takes, a montagem ela sempre precisa ser criativa, contornar, né, que a gente não tenha o maior número de takes. Quando você escreve um roteiro, você sempre tem a linearidade da história na sua cabeça formada desde a escrita, ou às vezes a montagem lhe ajuda a tirar, trocar uma cena de lugar, botar antes ou depois. Essa conversa com a Cristina, você vê isso também te influenciar na narrativa e você vê diferença nisso para os seus trabalhos de ficção, para os seus trabalhos de documentário? Bom, é lógico que muda completamente quando você tem a Cris montando, né? Daí as coisas. Nos jovens era muito mais linear, por mais que não pareça, do que nos outros filmes. Do que no curtas, quando tem uma troca com a Cris. Assim, a Cris tem um momento, por exemplo, que eu acho que daí é o dedo. É, é o dedo mágico, né? Eu fiz um plano sequência que era mais de 10 minutos, eu nem lembro quanto tempo é, mas era longo, assim, era um planão, assim. E eu olhava aquilo e falava, puta, isso é impossível cortar. E a Cris consegue fazer um corte no meio que ela tira 5 minutos que realmente eram inúteis e você tem uma experiência contínua. Eu nunca conseguiria ver isso no plano ali, né, o momento. Então, acho que isso é um dos vários exemplos, né, acho que de coisas. A Cris tem uma coisa que é linda, que ela vai tirando as coisas, e acho que a gente tem uma troca que é o seguinte: se eu não sentir falta, é porque não fazia falta mesmo. Então, ela tira e se eu não vi, às vezes só percebo bem depois, mas eu falo, bom, não fez falta, então deixa para lá. Assim, acho que uma coisa linda da Cris é o seguinte: ela tem o tempo, a troca com ela assim, tem o tempo do filme. A gente não tem a pressa e a Cris também me tira essa pressa para ter uma troca que é a nossa troca ali, né? Do processo e tal. Então, às vezes a gente entrega para o que precisa ali, o que precisa, e depois tem o tempo do filme que a gente vai deixar ele maturar, a gente vai deixar ele um pouquinho descansando ali para voltar. Então essa experiência com ela, que é uma experiência que é muito rara no montador, que geralmente chega, né, os montadores hoje, principalmente uma geração mais nova, é o seguinte: olha, eu vou trabalhar 3 meses, é tanto tal, não sei o quê, né? E com a Cris, não, eu vou trabalhar no filme, tem o tempo do filme. E isso é uma experiência que eu aprendo muito com ela, nesse ver o cinema com esse carinho, desse modo, né? Então, acho que é
algo muito... Também é outra irmã, então é outra pessoa com quem eu compartilho não só a experiência do cinema, mas da vida, né? Então... Eu digo verdade porque eu digo mesmo. Eu acho uma pessoa inspiradora e que eu também tenho o maior prazer e honra de poder conhecer na vida. E digo mesmo, todas as experiências que eu pude já estar com ela em debates e o quanto eu aprendo a cada vez que eu a escuto. Então, só tenho o maior respeito também em enviar nossos votos aqui para ela no chat. E, Faço minhas as suas palavras. Ó, fale, Thiago, perdão. Só que eu queria falar uma coisa do Carlão, que eu estou falando nessa coisa de Carlão, né, é impressionante a forma como ele se coloca, né, em cena né, visceralmente, assim, né, uma coisa, é uma presença sempre muito forte. Mas essa presença, ela vem, e isso eu já percebi desde que eu via o Carlão no teatro, quando eu era ainda um aprendiz ali, de uma seriedade que eu vi poucas vezes na preparação. É uma preparação, assim, é um cuidado com tudo mesmo, do entender, do compreender o que faz, do compreender todas as possibilidades do seu ofício como ator. Carlão, ele domina o cômico, o bufão, ele domina, assim, diversas... ele domina o dramático, assim, num ponto, assim, muito concreto, assim, de atuação. E é impressionante como assim, você vê, por exemplo, o Carlão, ele pegou uma bucha no Folias, que eu acompanhei, que era o seguinte: ele tinha que substituir 2 grandes atores fazendo Otelo. E a diferença entre o Carlão e os outros era o Ailton Graça e esqueci o nome, Carlão. Edson Montenegro. Montenegro. E daí o que acontecia? Os dois eram muito grandes. O Carlão, ele é baixinho, e o Carlão, ele construiu, a partir disso, ele construiu um Otelo que eu nunca vi. Os 2 outros, não, eles eram muito bons, mas um Otelo que eu já tinha até visto, de certa forma, no cinema ou em outras experiências, do modo deles, grandes atores. Mas o Carlão construiu um Otelo que eu só vi com o Carlão, que era um Otelo muito mais na psique, era muito mais humano, era muito mais vivendo as contradições. Eu só vi esse Otelo com o Carlão. Ou seja, o Carlão, ele consegue, dentro da seriedade dele, de entender ele diante do filme, de trazer algo diante da peça, do teatro, de trazer algo que é dele ali, que é só ele faz daquele modo. E isso eu acho uma das coisas assim. Então, ver o Carlão na construção de um papel é uma experiência que eu acho das mais bonitas, assim. Enfim, eu acho que isso era o testemunho que eu acho que é muito importante para entender que o Carlão não é um bom ator que trabalha com os diretores. O Carlão é um criador, e um criador, assim, em cada trabalho que ele faz. Assim, é sempre um processo que faz com que as peças, os filmes criem uma outra camada que é dele ali, né? Gente, eu fico emocionado de ouvir isso. Carlão, então, imagina... Essa generosidade, nossa, essa generosidade toda é difícil, o que eu vou dizer, né? Mas que bacana, assim. Eu fico lisonjeado, ao mesmo tempo, isso me estimula ainda mais a me esmerar cada vez mais no meu ofício, nesse sentido de entender que, assim, eu acho que o teatro, talvez, me deu uma coisa assim de que todas as funções, passando da faxina, passando pela bilheteria, administração, a parte técnica, cenotécnica e tudo, até o palco e depois a direção, isso tudo, todas essas funções, elas são uma coisa só, né? Elas estão em função de uma coisa só, assim, quando você está entendendo que aquilo faz parte do espetáculo, né? Que aquilo é em função do espetáculo.
E, de alguma maneira, acho que nas construções das personagens isso entra, né? Essas coisas todas estão ali. E a necessidade de estar sempre exercitando o ofício, que a gente não sabe nunca nada, ninguém é bom, né? O que resulta excelente é o esforço da gente, não é o talento. O talento, né, é o esforço que faz você chegar no resultado. Talvez seja isso. Ficar tentando se esmerar em construir, né, para chegar no resultado. Não simplesmente falar, eu sei fazer, porque eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Cada vez que eu faço, eu tenho que aprender uma coisa nova. Eu não sei, eu tenho que começar do zero e aprender. É claro que esse zero vai acumulando ao longo dos anos. A gente já está velho, mas começa sempre do zero. Mas obrigado aí pela gentileza das palavras. E eu queria mandar só pedir só licença para mandar um salve, um beijo aqui para as pessoas. Tem muita gente querida que está nos assistindo, nos prestigiando aqui. Tem a Cristina, tem o Wellington, tem a Júnia, tem a Giselda, tem a Patrícia, tem o Mestre Felito, e eu devo ter largado um monte de gente para trás, assim, me perdoem, mas através desse eu mando um beijo para todo mundo, carinhosamente, que está gastando tempo aí com a gente, gastando tempo comigo, mas se beneficiando da prosa boa aí com o Tiago. Maravilhosa com ambos. Ó, a Giselda acabou de falar salve, mestre. E eu queria aproveitar essa oportunidade, infelizmente a gente está chegando no final do que a live permitiria, mas para pedir para regressarmos depois, até mesmo para podermos estar com a trinca completa, também com a Dirley que não pôde estar presente, e a gente poder fazer até melhor. Eu convido vocês a voltarmos, que na próxima live que a gente marcar, a gente não só compensa o tempo, como a gente pode estar com todo mundo presente, melhor ainda no StreamYard. Da próxima vez eu vou fazer de outra forma, que não seja pelo Instagram, e eu possibilito que vocês possam estar no computador com o link do StreamYard e jogo aqui no Instagram com o Yellow Duck. Então, eu consigo, não se preocupem, que a gente vai ter essa facilidade maior e sem os entraves, às vezes, que o Instagram tem. Vai ficar mais fácil, podem acreditar. E, por favor, quero só agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco, pôde esperar pelas questões técnicas e a presença de ambos aqui. Duas pessoas extremamente reverenciais, que a gente precisa sempre revisitar, uma revisão de seus filmes, para podermos reaprender. E como o Carlos falou, sempre uma nova revisão é uma visão nova, porque nós, espectadores, também estamos criando, né? Criando um imaginário, criando uma forma de acreditar de novo na vida através da ficção. E quem dera a gente sempre tivesse os filmes para podermos nos guiar. E vocês têm inúmeros. Então, acho que são revisões necessárias que todo mundo pode pegar e procurar os filmes, onde é que eles estão, para poder assistir todos eles de novo. Então, eu convido para uma próxima regressarmos. Topam? Ok. E a gente aproveita até se Cristina puder se juntar a nós, vai ser um prazer também. Opa, que roda boa. Obrigado de novo, gente. Um abraço. A gente chama a Cris de chefia, né? Ela é... Aí a diretoria, aí eu nem o nível. Pô, que prazer enorme essa live estar com vocês, né? Estar com o Thiago, meu irmão querido. Você, Felipe, uma pessoa que cada vez eu admiro mais, pelo seu talento, pela forma como você trata, o respeito, o carinho com que você trata o nosso ofício, né? Toda a crítica sua aqui foi muito super carinhosa e generosa. Então é muito bacana nesse sentido. Acho que a crítica tem essa função, né, de dialogar com o trabalho da gente, nos ajudar a pensar e às vezes nos ajudar a crescer também com o trabalho, né? Tem uma crítica em São Paulo de teatro que já faleceu, que chama Mariana Alves de Lima, que eu aprendi tanto com ela, fazia críticas, você ia aprendendo sobre o ofício com as críticas que ela fazia, né? E aí eu sinto um pouco isso em você também, não querendo comparar assim com ela, mas é bacana você essa seriedade com que você trata o ofício. Mas é isso aí. Tudo bom. Eu é que me sinto honrado, amigo. Tiagão, mano, aquele abraço. Ô, Carlão. Bom, Felipe, o Carlão e todo mundo aí que tá junto, um abraço. Acho que para mim é muito legal falar sobre... acho que é muito mais do que reverenciável falar sobre né, o que é o Carlão ator. Acho que todo mundo sabe que acho que hoje é essa poucas vezes que é um dos grandes, né, dos maiores atores brasileiros em atividade, e isso
Se o Adilei tivesse aqui, ele falaria isso, porque eu já vi ele falar isso algumas vezes. Eu acho que isso é um consenso para a minha geração, né? O Carrão é uma referência, não é à toa, né, que o rosto dele está, né, no filme do Afonso, no filme, né, da rapaziada do filme de plástico, tá, enfim, no filme do chegando Kleber, com Marte 1 inédito. Pois é. Tá chegando aí. Então, chegando de Sundance aclamado. E eu acho que a experiência de estar com o Carlão em um trabalho é sempre uma experiência que alimenta, né? Alimenta a alma para além do cinema. Eu acho que e ver o Carlão, porque o Carlão é isso, o Carlão é múltiplo, né? Isso que ele falou que ele fazia todas, e é verdade, de fazer de tudo ali no teatro, ele me ensinou muito nisso também, na forma do artista cidadão mesmo, né? O Carlão é um exemplo disso, assim, e é um grande diretor também, né? Tá voltando aí a dirigir teatro, e é alguém que eu acho muito bonito ver a forma como o Carlão dirige, eu aprendo muito com isso também. Assim, é uma faceta que a gente, o cinema, às vezes não conhece tanto, ainda mais que, né, que o Carlos está ali agora para BH e tal, mas está voltando aí, né, a dirigir teatro em Belo Horizonte, e acho que é isso, é um artista completo. Pintor também, né? Tem diversas coisas do Carlão que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Assim, um artista completo. Como a Júnia acabou de colocar aqui, ela falou a melhor expressão, a escola Carlão. Eita, beijo para a Júnia, beijo para a Glaucia também. Glaucia também falou maravilhosos, todo mundo aqui elogiando, agradecendo, a Josi mandando boa noite, todo mundo aqui mandando beijo. A gente só tem a agradecer, o Celito também falou aqui, um abração. Então a gente só tem a agradecer a todo mundo que participou até agora e prometer um retorno em breve, acrescentando a Dirley para a gente poder compensar. E também Thiago e quem sabe Cristina dando uma palhinha, a gente vai estar reunidos. Podem esperar que a gente vai conseguir. Maravilha. Isso aí. Um beijão. Bom, valeu. Obrigado, gente. Beijo mais enorme. uma Obrigado. vez. Obrigado, Thiago, pela generosidade. Obrigado a vocês.